Fala galera, a paz de Cristo e amor de Maria, sejam bem-vindos a mais uma live oracional do nosso podcast Jovem Cristão. Eu me chamo Lucas, Eu me chamo Robert. nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão e hoje nós vamos refletir na nossa live oracional, como você viu no título, o Salmo, né? Vamos refletir o Salmo 26, 27. E antes de começar, eu convido você nessa hora a pensar agora qual intenção você quer rezar nessa noite, neste momento de oração, né? Não sei se você vai estar ouvindo ou assistindo isso durante o dia, em outro horário, mas qual a intenção que você quer rezar hoje? Hoje, eu quero colocar também em intenção desse momento de duas pessoas que faleceram na minha comunidade. Um é o Francis, que infelizmente sofreu por câncer, né? Fez a sua passagem. E o Silvio, que também foi por um outro tipo de câncer, que ele é irmão do minha ex-coordenadora da catequese aqui da minha comunidade. Que o Senhor acolha as almas dos dois, né? E dê consolo, força para a família que sofre pela sua passagem. Quero colocar também a intenção de todas as outras almas do purgatório, intenção de todas as pessoas que no mundo todo estão sofrendo pelo falecimento de seus entes queridos, inclusive se algum de vocês estiver aqui, estiver passando por essa dificuldade do luto, que você também seja acolhido no coração de nosso Deus. Quero colocar também a intenção do Papa Francisco para pela continuação da recuperação de saúde dele, pelo ex-pároco aqui, o Dom Geraldo, que está em tratamento de câncer, e também quero rezar pela intenção do Papa Francisco para esse mês, em que o Papa pede para que a gente reze para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura de suas feridas, redescobrindo até nas suas diferenças as riquezas de cada um. E lembrando, né, que durante esse tempo de quaresma, quando a gente reflete, se a gente estiver em estado de graça, ou seja, confessado, seguir os detalhes necessários, né, para receber, a gente pode receber a indulgência plenária ou parcial, que é uma graça que a igreja concede para que a gente alivie a nossa pena no purgatório. E aí, nesse sentido, a gente é convidado a colocar, né, nas mãos de Deus a nossa intenção. Então, como é que a gente recebe essa indulgência? Tem algumas práticas. Dentre elas, a reflexão da Santa Palavra de Deus por 30 minutos. E aí, o que precisa para receber uma indulgência plenária? Para todo tipo de indulgência primeiro, estar em estado de graça, fugindo do pecado venial e não tendo nenhum pecado mortal, tendo recebido a confissão sacramental, ou seja, procurado um padre para se confessar durante todo esse mês de quaresma, e não estando em pecado mortal, e comungar, receber a Santa Missa, a comunhão no dia. Pode ser na Santa Missa ou celebração da palavra, isso ainda dá. Mas comungar a Santa Eucaristia no dia que você vai fazer aquela prática. E aí, junto com isso, rezar a intenção do Papa Francisco, nas intenções que o Papa coloca para todos os meses, para cada mês, tá bom? Então, hoje podemos alcançar essa graça se você estiver nessa situação. Então, eu convido você a fechar teus olhos nesse momento e vamos rezar nessas intenções dos nossos corações, pedindo a graça da indulgência plenária, caso você esteja na situação que você possa receber, eu também posso. Lembrando que a indulgência só pode ser pedida para você mesmo ou para uma alma do purgatório. Uma alma do purgatório pode, quando recebe, ela vai direto para o céu. Para a gente, né, a gente consegue essa graça de ter a nossa alma purificada, e aí a gente consegue ter a ajuda de Deus para a gente conseguir alcançar a santificação melhor, mais rápido. E aí vamos lá, vamos continuar. Nesse sentido, você só pode receber uma vez por dia. Quero colocar nas mãos de Deus todas as intenções por intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para pedir o Espírito Santo, eu convido você a rezar uma oração um pouquinho diferente hoje. E vou rezar pausadamente, é bom assim que você aprende uma oração nova, caso você já não conheça ela, que ela chama mais ou menos assim, Vinde Espírito Criador. E aí eu vou rezar pausadamente, e aí você repete comigo, tá bom? Vamos devagar assim? Vamos lá. O nome da oração em latim é Veni Creator Spiritus. Ao Espírito Santo, não, vem Espírito Criador. E aí começa assim. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamados o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o amor, o fogo, o amor. E a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz, iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todos, todo o sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora passemos para a nossa leitura do Salmo de hoje. Salmo 22, 25, 26 ou 26, 25. Ô, Robert, você faz as honras para ler para a gente? Leio sim. Senhor, jubilosas esperanças em Deus. Salmo de Davi. O Senhor é minha luz, minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam, para que me devorar vivo, são eles, meus adversários inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. E se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e peço incessantemente.
e habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, oculta-me-á no recôndito de seu tabernáculo. Sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora ele levanta a minha cabeça, assim dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios regozijo, de regozijo, com cânticos e louvores ao Senhor. Escuta, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouve-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca, e vossa face, ó Senhor, eu procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vossos caminhos. Por causa dos adversários, guia-me para a sua senda, guia-me pela senda reta. Não me abandonais à mercê dos inimigos. Contra mim se erguerão violentos e falsos testemunhos. Eis que vereis os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e se forte. Fortifiquei-se no teu coração e espera no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu convido você a fechar teus olhos e deixar que esse salmo penetre o teu coração. E vai acolhendo cada palavra que foi lida. E para ajudar a gente a refletir, antes da gente começar, eu queria partilhar com vocês uma coisa que eu escutei de um padre uma vez. Não sei se eu comentei isso no podcast em algum momento, mas eu estava participando de um encontro, tem um tempinho já, alguns anos. E nesse encontro, o padre, ele, num seminário, né, que a gente estava participando, ele disse para a gente assim, que cada pessoa, meio que, de certa forma, tem algum salmo que encaixa muito bem na vida dela. E se a pessoa rezar com carinho, né, vai rezando salmos e tal, ela pode encontrar um salmo que diz do coração dela, e ela tomar esse salmo para si como o seu. E depois com essa reflexão desse padre, passou um tempo e eu me deparei justamente com esse salmo, 26, 27. E justamente nesse salmo, meu coração foi muito bem tocado. Foi tocado e eu colhi nele. Porque na época eu sentia meu coração dessa forma. E para ajudar a gente, eu vou ler algumas notas de rodapé de algumas das Bíblias que eu tenho, para ajudar a explicar para a gente e falar um pouquinho sobre o Salmo. E diz assim, que o Salmo 26, 27 exprime a confiança inalterável do salmista. Na primeira parte, proclama que vive inundado
pela presença divina. A gente encontra isso dos versículos 1 até o 6. Depois, ao haver enfraquecidas suas forças, eleva uma súplica esperançosa, do versículo 7 ao 12. E termina apegando sua certeza e sua fé, do versículo 13 a 14. Na outra Bíblia diz assim, vítima de falso testemunho, lá no versículo 12, o salmista se mostra calmo e confiante, já prevendo a ação das graças no templo. Contudo, ao aproximar-se o momento em que deve enfrentar o inimigo diante do tribunal do qual depende a sua vida, suas súplicas se tornam mais angustiosas e insistentes. Oração para o momento em que a esperança humana nos abandona e só Deus nos resta. É isso que diz aqui na nota. E tem um versículo, uma partezinha lá de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 35, mais ou menos, que é resumido aqui. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? E voltemos ao Salmo. O Senhor é minha luz e salvação, a quem eu terei medo? O Senhor é protetor de minha vida, de quem terei medo? A maior parte da minha vida, até a minha adolescência, por aí, eu era uma pessoa extremamente medrosa. Muito medroso mesmo. Desde criança, eu tinha muita dificuldade de dormir. Quando chovia forte, né, eu não estava dormindo ainda, eu olhava em volta, batia aquele desespero, eu olhava até mesmo para... Aqui em casa tinha quintal, tem um quintal até hoje, mas na época tinha uma árvore. E aí, a luz do poste da rua, ou às vezes até mesmo a luz, né, da lua e por aí vai, batia no galho, né? E aí o galho fazia sombra no meu quarto. E eu ficava com medo. Nossa! Muito medo mesmo. Via a toalha que eu deixava, ou uma camisa que eu deixava assim, pendurada como é que fala? Na maçaneta da porta. Aí, na hora que eu olhava pra sombra, o que o trem fazia? Misericórdia, parecia bruxa, parecia bicho. Nossa, Deus! Deus toma conta. Aí eu lembro direitinho que quando acontecia isso, isso com 13 anos de idade, mais ou menos. 13 não, era 12 anos de idade, 13 anos. Eu fiz um encontro chamado EAC, Encontro de Adolescente com Cristo, aqui a nível, né, municipal. Tem isso no país inteiro, no Brasil, esse encontro. Mas aí fiz aqui na minha paróquia mesmo, em Fátima. Aí, lá eu tinha aprendido uma música, que era O Senhor é Rei. Não sei se vocês conhecem, é do padre Marcelo Rossi, ele gravou, no caso, ele gravou. Que é assim, o Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e rei. Aí quando eu batia o medo, eu cantava a segunda parte. Quando eu vacilar, eu não tremerei, pois o Senhor está comigo. Eu cantava isso com o coração desesperado, que batia aquela angústia, coração acelerado, eu olhando porque a sombra esquisita lá, misericórdia, meu Deus, toma conta. E aí eu consegui acalmar para dormir. Beleza. Mas aí que tá. Eu reconheci que eu não tinha confiança em Deus. Eu só fui realmente começar a viver uma fé diferente, ter confiança em Deus de verdade mesmo, foi depois que eu tinha, tipo, mais ou menos uns 18 anos de idade, mais ou menos. 18 não, tava com o quê? 18 para 19. E que eu, né, tava namorando com uma menina, depois eu terminei o namoro com ela. A gente terminou, né? Ela é de igreja e tal. E eu entrei no grupo de oração com ela me mostrou o grupo e tal. Aí conheci a renovação, entrei e fui indo. E aí, nesse processo, foi tendo a minha conversão. Depois que terminamos o namoro e tal, né?
eu comecei a aproximar muito de gente da própria renovação. E lá nesse meio tempo, as pessoas começaram a me ensinar uma forma de rezar melhor, diferente, uma oração sincera, de falar com Deus com sinceridade, até mesmo com voz alta e tal. Entregar de coração sincero. E aí, a partir daquele momento, eu fui tendo experiências diferentes com Deus. De ir mais na Capela do Santíssimo, conhecer Deus. Quando pegar a leitura da Bíblia, ler a Bíblia de verdade, tentar entender o que estava sentindo naquela passagem, me colocar no lugar dos personagens da palavra de Deus, eu comecei a participar da missa. Teve um período que eu consegui participar da missa todos os dias, sem falta, por 30 dias, quase, por praticamente um mês inteiro. Eu fui na missa todos os dias, sem falta. Se não tinha missa na minha paróquia, eu ia na paróquia vizinha e tal. Era muito exagerado até da minha parte, porque eu deixava de fazer algumas coisas necessárias e tal. Eu reconheço que na época parecia até meio que como fanatismo. Não estou dizendo que participar da missa é errado, não. Pelo contrário. É muito bom, mas a gente tem que ser, como é que se diz? Temperado, né? Tem que ter tempereza. Ou seja, ser equilibrado, porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer as coisas, participar da missa, dedicar o tempo a Deus e dedicar o tempo também ao nosso trabalho aqui na Terra. E eu fiz essa loucura de ir e tal, e isso fez com que meu coração mudasse, a passar a confiar um pouco mais em Deus. E aí, com o tempo, eu fui vendo isso, até chegar ao ponto de eu reler esse salmo e começar a rezar dessa forma. O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei? O Senhor é protetor de minha vida, de quem terei medo? E eu comecei a pensar, peraí, será mesmo que eu confio em Deus nesse ponto? Quando aconteceu essas coisas doidas tudo aí, essas confusões perto de mim, aqui no meu bairro, por vários momentos já foi perigoso, tinha tiroteio, teve muita confusão, problema e tal. E aí eu ficava com muito medo. E aí eu comecei a me questionar, será que eu confio em Deus de verdade mesmo? Será que eu acredito que Deus tem poder para tudo? Que ele é onipotente mesmo? E aí comecei a fazer me botar em prova, no sentido assim, fazer um combinado comigo mesmo de arriscar. Arriscar no sentido assim de, peraí, se o Senhor, se nada vai me causar problema, se eu tiver que passar por um caminho meio mais perigoso, andar de noite e tal, fazer algumas coisas assim, eu vou ir e vou rezando. Se bater medo, eu vou rezar. Eu falo assim, eu tiro esse medo. Aí chegou ao ponto de um período que eu comecei a trabalhar, a ajudar, a servir num ministério de música de um grupo de oração num bairro vizinho aqui da nossa cidade, do meu bairro. Só que é vizinho assim, entre aspas, né? Porque tem um morro grandão que separa um bairro do outro. Tinha que descer o meu morro, subir um morro em pezão e que era muito deserto, porque quase não tinha casa, que é o bairro do Nova Viçosa, aqui do lado. E eu participava do grupo de oração lá, que é o CMA, que existe até hoje. E aí, o grupo era de noite, eu ia sozinho, a pé, sozinho, para o grupo de oração de noite. Aí acabava o grupo, era mais ou menos umas 9h30, voltava sozinho do grupo de oração. Meu filho, eu era medroso. Aí eu olhava, qualquer pessoa que passava de mim, eu ficava assim, meu Deus, Deus toma conta, misericórdia. E eu via as histórias do pessoal contando. Ah, se você andar de noite sozinho na rua e tal, os correios dos outros te parar pra te roubar. Você pode fazer as coisas, ninguém tá vendo. E sei lá o que, sei lá o que. Final das contas, passei esses anos todos andando pra lá. Deus foi e não deixou acontecer nada comigo. Eu vi até gente que eu sabia que mexia com o trem errado. Eu vi gente passando droga um pro outro, gente olhando pros lados, ver se eu tinha alguém vendo as coisas e tal. Vi tanta coisa e nada me atingiu. Nada me atingiu. Nada me atingiu. E aí, nesse sentido, gente, o convite de Deus nesse de início já é: confia. Confia de verdade. Vai ser pela mentira, não. Pela metade, não. Tem que ser por inteiro mesmo, de verdade. Se confia a Deus de verdade. Tem coragem, meu filho. E esse salmo, esse trechinho até, é recordado lá na música Estrangeiro Aqui, Sou Estrangeiro Aqui, se eu não me engano, da comunidade Shalom.
E aí eles cantam justamente assim: o Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? O Senhor é proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei, sou estrangeiro. Aqui. E vai continuando. E voltando para o Salmo, versículo 2. Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Olha como que o salmista foi corajoso. Chegar ao ponto e ver assim, e falar, e reconhecer assim, tem galera vindo atrás de mim, tá tendo perseguição. Ou então, se a gente for olhar para um lado espiritual, que igual a gente comentou, tá tendo tentação a zói. Tá rolando um montão de trem esquisito em minha volta. Tem gente passando mal num grupo de jovens, num grupo de oração, não sei lá onde que eu tô. Tá acontecendo uns negócios que parece que tá dando medo. Eu tô vendo notícia pesada, tudo assim. E aí, eu posso me colocar no lugar de salmista. Quando os malfeitores me atacarem para me devorar vivo, quando vier essa tentação, vier o mal querendo me tirar a fé, querendo tirar tudo de mim, eu vou falar para Deus assim com coragem, assim. Quando esses malfeitores vier para cima de mim, eles são meus adversários inimigos. Mas eles vão cair, eles não vão aguentar, porque Deus está comigo. Porque é assim que quando eu dirijo meu coração a Deus, quando eu dirijo a minha oração a Deus, eu tenho certeza que Deus me guarda. Então, quando eu coloquei na mão de Deus, pode ter certeza, ó, não vai acontecer nada que não seja da vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é o melhor para mim, né? Então, eu só vou passar aperto se ele deixar, se for pro meu bem, que não vai me matar, entendeu? Não vai matar a minha alma, não vai me levar para o pecado. Então, confie em Deus de verdade, sinceridade. Se todo um exército se acampar contra mim, ou seja, se juntar e ficar de olho para mim, em volta de mim, assim, só preparando para me enfrentar, não temerá meu coração, porque eu tenho certeza em quem eu coloquei minha confiança. Então, você pode saber de tudo quanto é problema que estiver acontecendo à sua volta. Se você estiver em estado de graça, confie em Deus, deixa Ele te conduzir, não deixa mal nenhum te dominar. Confia de verdade. Confia de verdade, seja sincero, seja corajoso mesmo de verdade. Como diz, né, disse o Senhor, né, para, se eu não me engano, para Josué, né, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Fui eu que te chamei. Ser forte e corajoso. Então, sejamos corajosos, confiemos em Deus. E se travarem contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Então pode vir toda a tribulação, pode vir toda a tentação. Eu só vou vencer se eu confiar em Deus. E se eu tiver caído no pecado, eu só vou vencer o pecado, superar, levantar se eu confiar em Deus, na misericórdia de Deus. Então independente de quantas vezes que eu cair, eu vou procurar a confissão. Eu vou lutar contra o pecado. Mas em toda situação eu tenho que confiar em Deus. Confie em Deus que a melhor coisa vai acontecer para você. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. E aí entra um ponto importante para a nossa vida. Nós temos desejado o céu, porque o santuário do Senhor não é esse templo físico aí, é a presença dele. E, em especial, para além de todos os dias da vida aqui na Terra, tem a vida eterna. A gente tem desejado Deus? Tem desejado o céu? Tem desejado ser santo para quando morrer, viver, ressuscitar com Jesus e estar lá no céu para a eternidade com Deus? Contemplar a face do Senhor face a face, ver o Senhor de verdade face a face, não sob o véu, né, da Eucaristia, de uma forma assim pequena, não mostrando tamanho totalmente seu poder, porque hoje, se a gente está vivo, se a gente olhar para Deus de verdade, olhasse para Deus, a gente morreria, por tamanha glória dele.
Mas Deus se apresenta de formas pequenas e singelas, hoje, na figura da Eucaristia, para que a gente não tenha medo de aproximar dele, nem se assuste. Mas eu imagino que quando os discípulos que estavam lá junto com Jesus, no Monte Tabor, e viram Jesus se transfigurar, imagino que eles estavam ficando doidos. Quase que eles morriam. Porque Jesus lhe mostrou sua face, seu rosto. Mas ele não mostrou totalmente teu poder. Porque se ele mostrasse, morreriam. Mas voltando aqui, a gente tem que desejar habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. O maior desejo da nossa vida tem que ser Deus. Tem que ser estar na presença de Deus todos os dias. Buscar Ele. Porque se a gente procura colocar outra coisa nesse lugar, a gente tem um risco muito grande da gente cair na idolatria, que é tirar Deus do centro da nossa vida e seguir pessoas. Amar as pessoas mais do que Deus, amar as coisas mais do que Deus. Então é necessário a gente buscar o céu em primeiro lugar na nossa vida, buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí, quando você for fazer as coisas por Deus, que você sabe, por exemplo, os mandamentos que são necessários cumprir, aquilo que Jesus também nos orientou, as outras situações que ele mostrou pra gente, quando a gente fizer isso, que a gente faça por querendo estar com Deus, querendo a Deus, amar a Deus, amando a Deus acima de tudo. Porque se não tiver amor, não adianta. Se a gente não tiver Deus como fim último, procurar Deus em primeiro lugar, não adianta, a gente vai perder tudo. Tudo que a gente fizer vai ser em vão, tem um grande risco de apodrecer, de estragar, de não prestar, ou de acontecer com uma força pequenininha, que a princípio parece que dá tudo certo, mas depois você vai vendo, infelizmente, a desgraça que vai acontecer. Por isso que é necessário buscarmos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E é lá no versículo 5 diz assim: assim no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, e irá ocultar-me no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Ou seja, se você procurar a Deus todos os dias, quando tiver dificuldade, ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você. Não procura Deus só na hora da angústia, não. Na hora da dificuldade, do problema. Procura Deus todos os dias da sua vida. Porque as tuas obras, a tua busca por Deus, a tua presença nos tempos de sem angústia, de tempos de bonança, podem te fortalecer para os dias maus. Para quando acontecer as dificuldades, você não desviar de Deus. Entendeu? É para a gente buscar Deus todos os dias, a toda hora, em todo momento, em todo lugar. E aí, ele vai guardar a gente junto dele, protegido no seu tabernáculo. E aí, eu me recordo agora, não sei por que exatamente, mas o lugar onde Deus nos esconde é perto dele. O tabernáculo, se eu não me engano, é a parte mais íntima do templo, mais dentro, escondida do templo. É mais no interior do templo. E se eu não me engano, lá era onde as pessoas iam para conversar com Deus, se eu não me engano. E aí, nesse sentido, Deus guarda a gente mais dentro, mais escondido, perto dele. E aí eu lembrei do Sagrado Coração de Jesus. De onde, quando Jesus estava no alto da cruz, já morto, ele tinha acabado de falecer, e os judeus tendo medo de ficar os corpos lá durante o tempo da Páscoa, da festa da Páscoa e das comemorações, e aí, nesse sentido, o, acabar fedendo, dando problema, eles mandaram, né, quebrar as pernas dos dois que estavam crucificados ao lado de Jesus, o mau ladrão, né, e aquele que a gente chama de bom ladrão, que nós, na tradição da Igreja Católica, chamamos ele de São Dimas, e Jesus estava morto. Vendo que Jesus estava morto, pegaram uma lança para verificar se ele estava morto de verdade e cravaram. Vou pegar aqui a cruz para representar. Não sei se você consegue ver aqui, né? Ó, tá invertido, então
esse lado aqui é o lado direito, né? E esse lado aqui é o lado esquerdo, beleza? Cravaram a lança aqui, ó, do lado direito, atravessando a costela, tanto que tem algumas imagens, eu não sei se aqui você vai conseguir ver de perto, porque a minha imagem é muito pequenininha e a câmera não é muito boa. Tem do lado dele, tem um cortezinho do lado direito. E aí, a lança tem a ponta muito comprida. Ela atravessa o pulmão e chega do lado direito do coração dele, que está lá do lado esquerdo, por baixo. E aí o Sagrado Coração de Jesus é atingido e de lá jorraram sangue e água. O soldado que feriu o coração de Jesus, segundo a tradição da Igreja Católica, recebeu o nome de São Longuinho. Ele era pequeno, de baixa estatura, e aí ele, mesmo na sua pequenez, ele usou a lança e depois, quando ele viu que aconteceu aquele milagre, que jorrou mesmo, saiu muita água, muito sangue, como se tivesse aberto uma mangueira mesmo, com pressão, ele, nesse momento, ele, ele se arrependeu e reconheceu e falou, verdadeiramente este era o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus, Deus vivo. E aí se converteu. E aí, voltando, esse sangue e água é aquele mesmo sangue e água que a gente clama na hora da misericórdia, quem tem a prática de rezar o terço da misericórdia, é o sangue do Sagrado Coração de Jesus, que pela nossa fé, a água do batismo e o sangue da Eucaristia. O sangue que a gente consome no pão. Quando a gente consome a Eucaristia, segundo a tradição da Igreja Católica, ela é carne, né? Ela é carne do coração, é o coração de Jesus que a gente recebe. Chegou a tal ponto que Deus confirmou diversas vezes, em diversos milagres eucarísticos, e que até mesmo São Calacutes, eu estou chamando ele de santo agora, mas é mês que vem ainda que vai ser a missa solene. Ele fez um site mostrando todos esses milagres eucarísticos. E recentemente aconteceu um outro milagre eucarístico aqui no Brasil, que tem até um vídeo rodando no TikTok, nas redes sociais, em que o padre levanta o cálice, e levantando o cálice bem devagar, caíram várias gotas pesadas, como se tivesse o cálice tombado mesmo, para cair as gotas pesadas, de cima, de dentro do cálice, e o cálice tinha só esse pouquinho de vinho. O cálice, a boca aqui, só esse pouquinho de vinho. Não tinha como cair a quantidade de gota que caiu. E reconheceram que foi um milagre. O sangue de Cristo. Por isso, o corpo e o sangue, a Eucaristia, nas duas espécies e também na espécie única do pão, é o sagrado coração de Jesus que a gente comunga. A carne do coração de Jesus. Quando a gente fala do tabernáculo do Senhor, segundo a fé, a tradição da Igreja Católica e as revelações de vários santos, que Jesus fez a santos, em especial o Sagrado Coração de Jesus, é que é dentro do coração de Jesus que a gente é escondido. E lá dentro do coração dele, a gente é protegido. Existem orações que dizem disso, que eu quero esconder-me dentro das suas chagas de amor, dentro do teu coração. Vamos refletir isso na sexta-feira da paixão. Mas voltando aqui, a gente desejar ser protegido todos os dias, em especial nos dias maus, dentro do coração de Jesus é assim. Para a gente ter um amigo que protege a gente, que guarda a gente, que cuida a gente tem que ter intimidade com ele. Tem que ter confiança, né? Tem que confiar. E para ter intimidade, a gente demora tempo. E essa intimidade é feita nos dias bons e nos dias maus. Então, nesse sentido, a gente tem que ter intimidade com Jesus, buscar ele. Por isso, de novo, eu bato de novo na tecla. Procura o sacramento da confissão sem medo, para reconciliar com Deus. Procura rezar todos os dias, participar da Santa Missa. Procura ler a palavra, mas rezando e deixando que o Espírito Santo conduza o teu coração. Assim você vai apanhar a intimidade com Jesus. E assim ele vai te proteger nos dias maus. Assim ele realmente vai ser sua luz e proteção e salvação. Assim que a gente vai estar escondido dentro do coração dele. Nos dias maus. Sobre um rochedo me erguerá. Ou seja,
Ele vai me proteger, vai nos levantar sobre uma rocha bem firme, da qual a gente não vai cair fácil. Então é necessário a gente colocar a nossa confiança em Deus e esperar nele. E no versículo 6 diz assim: Mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo com cantos e louvores ao Senhor. Ou seja, por mais que venha a tentação, por mais que venha o inimigo, me condenando, me lembrando de pecado passado que eu tinha feito, se já está confessado, Deus seja louvado, porque o pecado já foi confessado, já foi perdoado. Um padre me disse isso. Quando vier a tentação, hoje ele é bispo, quando vier a tentação, ele é o Dom Lauro, né? Quando vier a tentação, vier o mal, vier esses pensamentos ruins de condenação, de lembrar de pecado passado, que a gente já confessou na confissão, fala assim, faz o seu ejaculatório. Deus seja louvado porque esse pecado já foi perdoado. E como diria o Padre Léo, Deus seja louvado e o diabo acorrentado. Deus seja louvado e o diabo acorrentado. Ou seja, quando vier o mal, vier a tentação, nos cercar para nos botar no chão, louve a Deus. Ofereça os teus sacrifícios, as tuas boas obras, as tuas penitências, as tuas orações a Deus no tabernáculo. Ou seja, toda missa que você vai participar, todas aquelas intenções que você, todos os sacrifícios que você fez, que você sofreu, todas as situações que você vivenciou ao longo da semana, quando chega naquele momento do ofertório, você oferta aquele sacrifício junto de Deus. Além de, claro, do teu dízimo, você oferta além o seu louvor, o teu agradecimento, suas dificuldades, tudo nas mãos de Jesus. E assim é guardado dentro do coração de Jesus na hora que o pão e o vinho são ofertados também nessa hora. E depois, na hora da transubstanciação, que é quando o padre levanta o pão e diz: Eis o corpo, meu corpo, tomai todos e comei. Depois pega o vinho e levanta: Eis meu sangue, tomai todos e comei. Aquele momento não é mais pão e não é mais vinho. É o corpo, o coração e o sangue de Cristo. E aí, voltando nesse ponto, com cantos e louvores ao Senhor, ou seja, Deus vai levantar você, Ele vai te dar coragem. O Espírito Santo vai agir no teu coração ao ponto, se você abrir teus olhos pela fé e começar a confiar em Deus, você vai ver como se fosse um fogo crescendo no teu coração. E quando vier as tentações, as tribulações, você vai ter coragem de cantar e louvar a Deus. E dançar mesmo e sobre toda a dor. Porque mesmo com a dificuldade, louvado seja Deus, porque você vai confiar que Deus tem o melhor para você. Tua fé vai ser verdadeira. E eu vou dar espaço aqui, né? Dar um tempinho, e eu vou passar para o Robert a palavra. Robert, você pode partilhar para a gente aí? Que ficou no teu coração, que chamou no teu coração? Deixar para ele aqui. Eu também. Praticamente eu não tenho mais o que falar, né? Porque eu tô aqui tentando colar minha Bíblia aqui, que ela começou a soltar alguns pedaços dela aqui. A situação do ser humano é essa aqui, a Bíblia começou já. Coitada, tá sendo muito usada. Aí tô aqui tentando colar algumas páginas da minha Bíblia aqui que soltou. Aí tá nesse estado aqui, ó. Eu mexendo na Bíblia, prestando atenção no que o Lucas tá falando, e meu sobrinho conversando comigo ali na cozinha. Mas pegando aqui tudo que o Lucas falou, né? São coisas que eu tava aqui imaginando, todas as cenas. Jesus passando. Como é que eu posso tentar colocar assim? O que eu tô pensando, o que eu pensei? Eu comecei a pegar aquelas cenas do filme The Chosen. The Chosen é uma parte que conta um pouco da história da vida de Cristo, né? E começou a me vir aquele Jesus do The Chosen na cabeça. Né? Quando a gente vê vários trechezinhos assim no TikTok,
Né? Tem até um trechozinho que eu vi que tava assim: quando eu vou resolver meu problema, mas eu sei que sem Jesus eu não consigo resolver. Aí aparece um cara saindo assim e volta, pega Jesus no braço e puxando Jesus para Jesus ir com ele, né? Para que ele vai resolver os problemas dele com Jesus, porque sozinho não tem jeito não. Aí começou a me vir essas cenas. Só que tipo assim, o que veio mais pesado para mim assim na minha cabeça foi a parte que ele fala assim: vocês acham que são livres de ficar indo para a igreja e ficar ali comungando o corpo de Cristo e ficar louvando a Deus? Vocês acham que vocês estão livres do pecado? Então não. Vocês acham que vocês estão livres Vocês acham que são melhores do que qualquer um que está aqui fora? Não são não, porque vocês fazem pior do que eles aqui fora. Vocês estão fazendo pior do que eles aqui. Tem muita gente que acha porque está dentro da igreja ali, que está ali participando de alguma coisa da igreja, que está... Ah, eu sou ministro da Eucaristia, ah, eu sou coordenador da catequese, eu sou padre. Você acha que você é melhor? Não é, sabe? Você não é melhor do que quem está aqui fora. Você não pode se glorificar. Jesus, que era Deus, ele não se colocava maior do que ninguém. Ele não se colocava maior do que outros estavam ali. Ele se colocava igual. Ele sempre se queria colocar igual. No exemplo básico, assim, você pegar na Bíblia, você pega o batismo de Jesus. Como era o batismo de Jesus? O primo dele falou que viria alguém, ele batizaria com água, mas viria alguém maior do que ele, que batizaria ele e todos os outros com o Espírito. E quando Jesus chegou lá e falou: Senhor, quem sou eu? Não estou nem digno de tirar as correias das sandálias, o Senhor pede para que eu te batize. Jesus fala: cumpra-se o que é para ser feito, batiza-me. E foi batizado. Quando Jesus foi lá na Samaritana, Jesus foi lá também, debaixo do sol, junto com ela, para pegar água da mulher adúltera. Jesus abaixou para ficar no mesmo nível que ela, para que todos vejam que Jesus estava ali embaixo, abaixado junto com ela, né? E Jesus se permitiu ser crucificado ao lado de dois ladrões. Um cara que era puro de todo pecado, não tinha pecado, foi condenado injustamente. Ele se colocou ao lado de dois ladrões. Um se converteu, que são Dimas, né, Lucas, que chamam. O outro não. Um julgava e o outro pedia misericórdia. Aí você pensa, pega as três situações nesse ponto aí. Quem é você ali? Né? Vamos pegar as 4 pessoas que estavam ali junto com Jesus. Os 2 ladrões, são Dimas e o outro. O que furou o peito de Jesus, né? O guarda lá que furou. Como é que chama, Lucas? É o que a gente chama da tradição de São Longuinho, o que dá do pulinho. Isso, Misericórdia. São Longuinho, né? Que furou o peito de Jesus. E João, o discípulo amado. Qual dos 4 é você ali? Qual desses 4 é você? É você que está gritando Jesus. Ah, Jesus, já que você é Deus, sai daí. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço ser. O Senhor não merece ser crucificado, mas eu sim. Você é aquele que chegou lá e cravou no peito de Jesus, não queria nem saber, nem falou nada, só cravou. Nem falou nada, nem foi eu para a cara de Jesus e enfiou o lança no peito dele. Ou você é o discípulo amado que recebeu a sua mãe junto com Jesus ali e ficou ali o tempo todo adorando Jesus. E aí vem aqui, ó. O que cai para mim tá aqui, ó. Não me abandoneis à mercê dos inimigos.
Contra mim se erguerão violentos e falsos testemunhos. Sei que vereis os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e se forte. Fortifique-se e teu coração e espera no Senhor. O que seria essa provação? Como o Lucas falou várias vezes comigo, Deus permite várias vezes que a gente passe por provações. A gente fala algumas, não. Jesus fala várias vezes. Se você for pegar, por exemplo, Jó, quantas vezes Jó foi provado para Deus que ele amava a Deus, que ele era fiel a Deus? Várias vezes. Jó só não perdeu a vida, porque Deus falou com o diabo, que o diabo podia fazer tudo o que quisesse com Jó, menos matar Jó. E Jó ali continuou orando, continuou rezando, continuou louvando a Deus. Jó tinha uma família, perdeu a família. Jó tinha muito dinheiro, perdeu a família, perdeu o dinheiro. Jó tinha muitos rebanhos, perdeu tudo. São Padre Pio também passou por dificuldades, passou por provações, aonde ele rezava, ele não resmungava, ele rezava. Ele foi preso lá dentro ele foi impedido de celebrar a missa, né, pelos padres, e ele ficava rezando. Né? Você pega vários outros aí que foram, né, não vou lembrar o nome dos outros que foram testados por Deus. O Lucas deve saber os outros aí que eu não lembro não. Né, que foram testados aí por Deus. Você pega São Paulo, foi testado por Deus também. Porque São Paulo antigamente chamava Saulo. E ele matava cristãos. Porque era cristão e pai matava, até que Jesus converteu a vida dele. E quando ele foi pregar sobre Jesus numa vila, ele apoiou demais. Porque quem ia acreditar num cara que estava matando todo mundo e agora está falando de Deus? Meteram o couro nele. Até que todo mundo viu que estava falando a verdade. Né? Pedro também foi testado. Pedro foi testado quando ele foi andar sobre as águas. Jesus falou que então vem. Pedro foi testado antes de Jesus andar sobre as águas. Jesus já conhecia Pedro, porque Pedro estava pescando. E Jesus estava ali pregando. E aí Jesus esperou Pedro sair do mar, vir até a margem, mexer na rede dele. Jesus falou assim: me presta o seu barco, para mim poder pregar o pessoal aqui. Beleza, pode ir lá usar. Mas vamos comigo. Vamos lá comigo. E aí Jesus falou assim: agora vamos até ali na frente ali, ó. Vamos ter mais para frente ali. Jesus já tinha acabado de pregar, o pessoal ali falou: vamos ter na frente ali. Falou: agora joga sua rede aqui, ó. Pedro deu a cabeça dele jadinha, né? Que, né, pescador. Mas mesmo assim ele foi lá e fez. Jesus atestou ele ali. Não sai as águas mais profundas. Jesus foi com ele nas águas mais profundas e ele pegou vários peixes. Jesus testou Pedro quando a sogra dele passou mal e ele teve que escolher. Né? Jesus foi lá, curou a sogra dele e tudo. Depois Jesus teve que escolher. Ele teve que escolher. Ou ele vinha seguir Jesus e ficava lá. Né? Quando Pedro negou ele 3 vezes, Deus falou que ele negaria ele 3 vezes antes do galo cantar. E ele negou Jesus. As 3 vezes. O galo cantou, que ele viu que o galo cantou, que viu que Jesus não estava mentindo. O bichinho ficou desesperado. Imagina o desespero que ele ter entrado. Só que a diferença dele com Judas é que Judas traiu Jesus e se matou. Porque ele se sentiu nada. Ele se arrependeu daquilo que ele fez, mas ele não quis pedir perdão a Deus sobre aquilo que ele fez.
Porque ele se sentiu tipo assim, eu não sou digno de nem estar olhando para a cara de Cristo, nem para olhar para a cara dele. E ele preferiu se matar do que pedir misericórdia de Deus. Mas São Pedro não. Pedro foi lá e pediu misericórdia de Deus, para que Jesus pudesse perdoá-lo, né? E quando a gente passa por provações, a gente vai passar por vai. Eu estou passando por algumas aí, né? Tomara Deus que dê tudo certo, né? Tomara que Deus, né? Jesus já está passando à frente, já tem pedido ele para passar à frente disso aí, né? Até agora eu não vi mais nada, graças a Deus, né? Parece que deu uma acalmada no problema aí. Daqui a pouco eu tô fazendo igual Davi, daqui a pouco eu tô fazendo salmo aí, glorificando a Deus por isso. Né, Lucas? Daqui a pouco eu tô fazendo igual Davi. Davi, ele fez salmos para Jesus quando a gente viu salmos para trás. Se não me engano, é o 22, 19, que quando Davi ganhou lá na guerra, Davi estava glorificando a Deus sobre a vitória, né? E aí ele vem confirmar aqui, ó, quando fala sobre tentações, ele fala sobre isso, né? Quando a gente passar por esses problemas, aqui também ele está glorificando a Deus. Se você for ver bem, ele também está glorificando a Deus, porque tipo assim, o que passou por ele ali, né? As provações dele, entre querendo ou não acabou não, porque tipo assim, não acabou. A gente passa por isso aí todo dia. Tipo assim, você acha que eu tô sendo atentado pelo diabo hoje para mim poder comer 10 quilos de maçã. Aí você acha que fui lá, louvei a Deus, e amanhã você acha que o diabo não vai me atentar de novo? Não vai te atentar pior. Porque o diabo sabe que se ele te atentar, você vai procurar Deus. E se ele te atentar pior para comer 1000 maçã? Sabe que você vai aguentar 1000? Ele vai te atentar de novo. De novo, de novo, de novo. E aí que vem. Igual a gente estava conversando hoje com um amigo meu sobre Lúcifer. Né? A gente estava conversando sobre quem que é Lúcifer de verdade. Aí eu falei, você quer saber quem que é o diabo de verdade mesmo? O que ele faz na sua vida? Vai ver a Oficina do Diabo. Vai lá ver aquele filme. Falei com ele, vai lá, ver a Oficina do Diabo. E você vai saber realmente quem é o diabo. O diabo não é aquele cara que fica entrando dentro do seu corpo, igual aqueles filmes que você vê lá da Exorcismo de Emily Rose, lá com o diabo no seu corpo, lá e começa a querer te atentar, não. O diabo não é isso, não. O diabo vai querer entrar no seu corpo para te atentar, não. Vai perder tempo de querer entrar dentro do seu corpo. Uma que não pode, só pode você permitir. Você tem que dar o sim para ele. Apesar que existem relatos de possessões, dessas opressões e tal, que realmente aconteceram. Até o caso famoso de Emily Rose, ele foi comprovado e é aprovado tem documentos da Igreja Católica que confirmam que ele é real. Só que tem um detalhe, né? Não é aquilo tudo que o filme está expondo, não. Né? A verdade é diferente da ficção. E no cinema eles aumentam as coisas, Ele diminuem faz para algumas dar outras fama, coisas, né? Tipo assim, para ele ganhar expõe daquela dinheiro. forma para dar fama para ele, senão não teria graça. Pode ser que aquilo que aconteceu no filme é nenhum, tipo assim, não é aquilo tudo, é 1% daquilo ali que aconteceu, mas quer aumentar cada vez mais para ganhar lucro em cima daquilo ali. É igual esqueci o nome da boneca lá diz que tá aprisionada, diz que ela tá numa caixa, né? E essa caixa, ela foi benzida por vários padres de exorcismo. Pode falar, Lucas. E nesse caso em especial, é uma dupla de pessoas trambiqueiras criaram essa lenda dessa boneca para ganhar dinheiro e fizeram toda uma história louca por cima disso. E a Igreja Católica afirmou que é mentira, que é falso, falso e Uhum. falso com força. Mas voltando, gente, não tenhamos medo, porque Deus é maior do que tudo, maior do que tudo. Como diz uma frase antiga, né? Maldição só pousa onde quem dá pouso. Ou seja, o mal, ele só vai agir na sua vida mesmo se você der brecha. Começa pelo pecado leve.
Se você acumular pecado leve, depois cair no mortal, depois da abertura, o mal vai fazer festa mesmo. Tentação não quer dizer que o mal tá tocando, tá mexendo, tocando na sua vida, não. Entendeu? Tentação quer dizer que você está sendo provado. E vou deixar o Robert continuar aí. Não, mas é igual, tipo assim, a gente finalizando aqui, né, a gente já tá chegando ao final da nossa live já, né? E eu vou tentar ser bem mais breve, que eu tô focando mais nessa parte aqui que eu li, nos 3 últimos versículos. É que, assim, no filme mesmo lá do... Não vou dar spoiler do filme não, quem quiser assistir lá, mas mostra realmente como que o diabo age. Como ele vai agir? Ele vai tentar você fazer as coisas para ele. Tipo assim, para você é bom, mas é para benefício dele. Entendeu? Tipo assim, não vou dar. Se eu for falando aqui mais ou menos o que acontece no filme, eu vou contar o filme. Mas ele faz coisas em benefício a ele. É tipo assim, como é que eu posso explicar? Um termo assim, não muito, muito crítico. Pega uma empresa muito rica. Imagina uma empresa aí que trabalha nela muito rica. Você trabalha naquela empresa, você sacrifica para aquela empresa. Você tá gerando lucro para a empresa, não para você. Está gerando lucro para a empresa. A empresa está ficando cada vez mais rica. É uma coisa. Entendeu? Assim, levando assim, tô fazendo essa pequena comparação assim, mas nem sei se foi boa mesmo. Uma pequena comparaçãozinha assim. E ele, mesmo você fala assim, o diabo me livra de certas coisas. Não, ele tá te livrando, ele tá querendo que você acredite que ele tá te livrando de certas situações para que você acredite nele. É igual, o Lucas contou para mim, que foi, se eu não me engano, o Lucas me corrige aqui, foi Padre Pio, né, Lucas? Que viu Nossa Senhora e sentiu no coração dele que não era Nossa Senhora. Porque, tipo assim, quando você sente a presença de Jesus ou de Maria, que você reza, você está em estado de oração, que o Padre Pio rezava demais, é igual o Frei Gilson, reza muito, reza com força, né? Você, quando está na presença ali, que Nossa Senhora se materializa na sua frente ali, você sente um esplendor muito grande no seu coração. Você está na presença de Nossa Senhora, não é qualquer pessoa. Não é sua mãe, Sente teu paz. pai. Você sente aquele esplendor muito grande, você sente aquela glória vindo dela, aquela paz, como o Lucas falou. Você sente da vontade de chorar, você dá vontade de não querer sair daquilo ali. Você queria abraçar ela ali, deitar no colo dela e ficar pro resto da vida ali sem poder se levantar daquele lugar ali. Mas não, o Padre Pio sentiu coisa totalmente diferente, queria se afastar. Sentia que estava alguma coisa, estava errada naquilo ali. Sabe? Se sentir, tipo assim, você fala assim, a gente usa esse termo, mas o padre pede pra gente não usar esse termo. Muita gente usa esse termo assim, meu santo não bateu com o dele. Sabe? Muita gente. Só que o padre não pede para usar esse termo. Eu vejo muita gente ainda falando disso, falando no meu É trabalho, por porque exemplo, esse muita gente fala termo isso. é porque esse termo, gente, ele é da Umbanda. É. E Então, tipo assim, considera o santo, no caso, é porque pai de santo, é o santo, no caso, é o orixá, né? Se eu uhum, não me engano. uhum. Então, assim, no meu trabalho, eu vejo muita gente falando isso. E quando eu escuto falando, eu chego a gente, não fala isso não. Porque, tipo assim, santo não é qualquer santo. Seu santo é santo de Deus. Todos os santos de Deus um conversam com o outro. São amigos um do outro. Né? Não são qualquer pessoa. Então não fica usando esse termo, não, que esse termo é feio de se usar. Né? Tipo assim, é feio de se usar esse termo. Tem gente até ri da minha cara, mas eu falo, brigo mesmo, falo, não usa esse termo, não. É feio falar isso. Mas eu utilizei esse termo assim só para dar um exemplo mais ou menos. Igual eu falei, não é bom usar, não. Né? Mas eu usei só para vocês tentar identificar o que eu estou falando. Né? Ele sentiu que não era aquilo ali. Não era bom ele estar ali. Depois foi revelado que não era Nossa Senhora, era o diabo que estava ali. Então, tipo assim, o diabo ele consegue. Igual eu estava falando com meu colega hoje. O presente, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, pertence a você. Você sabe o que está acontecendo nesse exato momento. Se você está aqui na live, você sabe que você está na live. Se você não está, beleza, mas se você está fazendo qualquer outra coisa, se você está na live, você está na live. O seu passado pertence ao diabo, porque ele sabe o que você fez ontem.
O seu futuro pertence a Deus. Deus sabe o que você vai fazer amanhã, você sabe o que você está fazendo hoje, o diabo sabe o que você fez ontem. E por que o diabo te atenta? Porque ele sabe tudo que você fez ontem. Ele não sabe o que você está fazendo agora. Ele só vai saber o que você fez hoje, amanhã. Porque aí já passou o dia, já sabe o que está fazendo hoje. Então, cada pecado seu que você faz é porque é uma brecha que você deu para ele ontem. Cada brechinha que você deu para ele ontem, você fez hoje um pecado. Você cometeu um pecado qualquer. Aí você fala assim, nossa, eu cometi esse pecado. Aí chega amanhã, você faz de novo, é porque você deu brecha a ele ontem. Você já sabe, opa, se eu tentar nela dessa forma aqui, ela vai cair. E aí, como o Lucas falou, é procurar uma confissão. Para que Deus feche essas brechas que você deu para o diabo. Né? O diabo é como um leão, que fica rodando em torno de você ali o tempo todo, esperando uma brecha sua. Qualquer brecha que você der para ele vai te atacar. Qualquer brechinho que você der para ele vai te atacar. Né? É uma coisa que a gente está até conversando eu e o Lucas uma vez, o Lucas vai lembrar disso aí, que eu estava vendo um cara, ele é caçador. O cara tá vendo na televisão, o cara é um caçador. E ele falou que quando você entra numa mata fechada, você tem que ter uma foto do seu rosto atrás de você na sua nuca. Pra quando a onça te ver, a onça olhar para você e falar que você tá olhando para ela. Na cabeça da onça, você tá olhando para ela. Então, tipo assim, então ela não vai assim, ela vai demorar a te atracar porque você tá olhando para ela. Mas você não tá olhando assim, fisicamente para ela. Mas na cabeça dela, você tá olhando para ela. Aí, viu? Eu comentei até nas lives pra semana passada, o Lucas colocou aqui. E é assim que o diabo é. Então, quer dizer, você tá protegendo a sua guarda, você já, né? A onça você tá vendo, ela tá vendo, você tá olhando para ela. E assim é o diabo. Toda vez que você virou as costas para ele, ele viu que você tá de costas para ele, vai te atacar. E é assim que Deus pede. E quando a gente coloca, né, como o Lucas falou da confissão, quando você confessa a Deus, pede perdão a Deus sobre seus pecados, e você se arrepende verdadeiramente daquele pecado seu, você fala com Deus, a famosa frase PHN, por hoje não vou mais pecar, e você decide que a partir daquele momento você vai se tornar verdadeiramente filho e filha de Deus, pode ter certeza, o diabo não te ataca mais não. É o que eu estava lendo hoje o padre falando. Você sabe como é que Padre Pio chamava o terço? Chicote de bolinha. E a cada tercinho de rezar, ele dá uma chicotada no diabo. Tá, é só uma. O padre tava rachando de rir do padre falar. Padre, assim, quando você pegar o terço, você começar a rezar o terço, você dá uma chicotada você dando no diabo. Então lembre-se, o terço é um chicotinho de bolinhas. Então, tipo assim, começa a rezar o texto. Lucas fala muito do texto mariano. Né, Lucas? O texto mariano, você reza ele todos os dias. Eu até vou começar a rezar ele a partir de amanhã. Vou começar, que eu ainda não rezei não. Começa, gente. Reza o texto mariano. Se não der para rezar o texto mariano, reze algum texto. Tem o texto de São Bento, né, que a cruz sagrada seja minha luz. Tem o texto da misericórdia. Tem o texto da libertação. Tem o de... qual mais qual? De São Tem um Francisco. monte, tem um Um monte. monte. Tem de São José, que é bom pra caramba. Né, Lucas? São José, que é Sim. patrocinador. Tem de São Miguel Arcanjo. Tem o do Espírito Santo. É muito bonito. Eu comecei a rezar do Espírito Santo, ele é muito bonito. Mas diz que os mais fortes mesmo, assim, para rezar, assim, tirando o texto mariano, eles falam que é o de São Miguel Arcanjo, que é o protetor, e o do São José, que é um dos que eu estava lendo, que são os mais fortes. Além dos outros que vêm para trás, mas esses são os mais fortes. Assim, que eu vejo mesmo. Tem algumas orações que até são consideradas exorcísticas, que foram testadas por padres exorcistas durante alguns atendimentos e que tiveram eficácia. Dentre eles, né, a gente tem um exemplo, que é o Terço da Misericórdia, que é comprovado, o Terço de São Miguel Arcanjo, né, o Terço Mariano já é normal, tem um grande poder mesmo, tanto em hierarquia, dentro da nossa fé,
ele é o mais poderoso. Se for bem rezado um rosário, meu filho, acabou. O negócio é o seguinte: o ataque no sentido de tentação nunca vai parar. Mas o chegar a morder e arrancar pedaço, que é o pecado, isso aí a gente consegue vencer. Isso a gente consegue parar. Por quê? Como que faz isso? Pela nossa oração. Então, eu lembrei, enquanto o Robert estava contando aí sobre essa questão de confessar e tal, lembrei de um videozinho. Pode parecer muito que né, meio aleatório, meio fora, mas encaixa. Tinha um cabritinho, filhotinho, que estava preso dentro do buraco. Não tem aqueles. Como é que fala? Ni rua, ni praça e tal, eles botam umas boquinhas, tipo umas bocas de lobo, né? Para poder descer a água. E aí, o que acontece? O cabrito estava preso numa dessas, dentro do buraco mesmo, porque estava sem aquela grade de proteção. Aí foram lá, tiraram. O cabrito começou a andar, pular, andando, pulando para frente. Daqui a pouco ele caiu no outro buraco, no mesmo rumo, de novo. Nessa comparação, a gente tem que fugir do pecado. Arrependeu, confessou, beleza. Não vamos andar no mesmo caminho, no mesmo sentido que a gente caiu no pecado anterior, não. Vamos mudar de rumo. Porque se a gente continuar andando no mesmo rumo, do mesmo jeito que estava antes, que é a ocasião de pecado, a chance da gente cair no pecado muito pior é maior ainda. Então a gente tem que mudar de vida. Voltando aqui para o Salmo, antes da gente fechar, lá no versículo 10, aliás, a partir do versículo 7, até mais ou menos, tipo, depois, né, mais para frente, o salmista ele vai falando, ó, escutai, Senhor, a voz da minha oração, tente piedade de mim e ouvi-me. Falo-vos meu coração, vossa face, minha face vos busca, vossa face, ó Senhor, eu procuro, não escondais de mim o vosso semblante, não afasteis com ira do seu servo. Pensa assim, quando você estiver caído no pecado, procura Deus. Quando você estivesse vivendo uma situação que merece uma condenação tremenda, mesmo assim, procura Deus. Pede por misericórdia, que Ele vai cuidar de você. Pede para Ele ajuda para você se arrepender também do seu pecado, porque para arrepender também precisa de ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, ninguém consegue arrepender do pecado e conseguir procurar confissão e tal. E aí, voltando para o versículo 10, diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se eu não me engano, em dos capítulos do livro do profeta Isaías, diz assim: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pode, por acaso, uma mãe rejeitar o filho que ela amamenta? Ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti, Israel. É uma resposta que Deus faz para a gente. Deus não esquece daqueles que procuram a Ele. Se você começou o caminho com Ele, pode ter certeza que Ele nunca vai esquecer você. Até você que nunca começou o caminho com Ele, pode ter certeza que Deus já deu vários sinais na sua volta para tentar te trazer para perto dele. Só que aí a escolha é tua, acolher ou não. Quantas vezes as pessoas te chamaram para ir para a missa? Quantas vezes as pessoas já não te chamaram para rezar o terço? Ou para participar de um grupo de reflexão, de um grupo de oração? Deus te chama. Quantas vezes você estava caçando no YouTube aí, ou no TikTok, e aí do nada você está rolando, aparece uma live de oração. Ou então uma live de uma missa, de uma pregação. Deus está te chamando. Agora você vai escolher? Vai atender ele? Se você acolher, ele vai te colher. Mas se você rejeitar ele, infelizmente ele vai te rejeitar até mesmo depois da morte, no momento da ressurreição. E de novo o salmista pede: ensinai vosso caminho, por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Peça para Deus todo dia te mostrar o caminho dele, para largar da mentira, dos caminhos falsos, mentirosos, de coisas e situações que pareçam certas, mas no fundo são mentira, que vão te levar à morte. E para terminar, diz assim: espera no Senhor e ser forte, ou seja, em outra tradução, tem coragem, fortifique seu coração e espera no Senhor. Feche teus olhos agora e coloca nas mãos de Deus, no coração de Jesus, todas as tuas intenções,
tudo aquilo que você refletiu nessa live de hoje, tudo aquilo que você refletiu com esta passagem, tudo isso que tocou o teu coração. Todas as suas dúvidas e medos, aproveita agora para perguntar e pedir ajuda para Deus. Mas não tira o olhar de Deus. Quando fechamos nossos olhos se voltam para dentro de nós. E dentro da nossa alma vemos a nossa miséria e podemos apresentar a nossa miséria, a nossa alma, o nosso interior a Deus. Então convido você, de olhos fechados, fazer a tua oração. E eu vou interceder por você. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta hora, tende misericórdia de cada um de nós. O Senhor sois a nossa luz e nossa salvação. Nós não precisamos de ter medo de ti, Senhor. Ter medo de mal nenhum, porque se a gente confia no Senhor, o Senhor vai nos recompensar. Pois os que confiam em ti serão recompensados por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Eu espero em ti, Senhor. Nós esperamos em ti. Por mais que os malvados, que os nossos inimigos venham nos tentar, que Satanás, os outros demônios, os demônios venham tentar a gente com todo tipo de tentação, se a gente estiver com o Senhor estiver nos protegendo, nenhum mal atingirá a gente. Eu confio em ti, Senhor. Se eu coloco minha esperança em ti, só vai acontecer aquilo que é a tua vontade na minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por isso. Se todo um exército se acampar contra mim, estiver me rodeando, não temerá meu coração. Se travarem contra mim uma batalha, mesmo assim eu vou ter confiança em ti, Senhor. Nós vamos ter confiança em ti. Queremos buscar a ti, Senhor, incessantemente. Desejar, acima de tudo, estarmos contigo no paraíso. Morar contigo na eternidade. E queremos nos esconder no teu coração sagrado, Jesus. Por misericórdia, acolha a gente no teu coração. Se tem algo que nos impeça de te procurar, de permanecer contigo, de ser alcançado pela tua graça, por misericórdia, Senhor, tira esse impedimento de nós. Se for pecado não arrependido, por misericórdia, dê arrependimento a cada um de nós, Senhor. Se for contato com pessoas ou coisas que pessoas disseram para a gente, que gravaram em nossas almas, coisas que eram mentirosas, que eram contrárias à tua verdade, Senhor, tira isso de mim. Purifica a nossa fé, Senhor Jesus. Purifica nossos pensamentos, nossos entendimentos. Queremos contemplar o teu santuário e ver a tua face, Senhor. Ver o Senhor, Senhor. Face a face. Queremos levantar nossa cabeça diante dos inimigos e vos louvar em todas as situações. Cantar louvores, te ofertar todas as dificuldades, todos os sacrifícios nossos, seja na Santa Missa e até mesmo em especial nas nossas orações no paraíso. Senhor, tende piedade de cada um de nós, escuta o nosso coração, a nossa oração. Deixa a gente ver o teu rosto, Senhor, por misericórdia. Por favor, não rejeita na sua face, e quando a gente estiver no pecado, por misericórdia, Senhor, acolha a gente de volta. Ajuda a gente a não desistir de procurar mesmo o pecado, Senhor. Que a gente não desista de Ti, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, Senhor. Nós não queremos ser mercenários que trabalham apenas pelo dinheiro. Nós queremos amar o Senhor e acolhermos o Teu amor, que o Senhor nos ama já, desde sempre. Queremos viver em Ti, na Tua vontade, Senhor. Ainda que nossos pais nos abandonem, o Senhor nunca vai nos abandonar. Senhor, por favor, nos ajuda. Queremos esperar em Ti, Senhor. Dai-nos a força e a coragem de permanecermos todos os instantes de nossa vida junto contigo. Fortifique nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Amém. Lembrando, né, que as nossas lives oracionais serão todos os dias, até o domingo de Ramos. E amanhã a gente vai ter live de novo, vamos informar o horário direitinho para você. Curta, compartilha, se inscreva, ativa a notificação, escute nossos episódios novos do podcast. A gente tem mais de 150 episódios aí, você pode maratonar. E as lives nossas vão ficar gravadas sempre, então se você perder um dia, quiser rezar em outro momento, pode rezar, tranquilo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Confiem e esperem no Senhor. Robert, quer colocar mais alguma coisa? Só para curtir, comentar, como sempre a gente fala aqui, né? Curta, comente, vai lá no nosso Instagram, comente alguma coisa sobre a live que você achou, curta nossa página, divulgue para alguém que você conhece que está precisando muito de oração. A gente pede todos os dias, coloque seu nome lá para a gente rezar por você ou por alguém que você queira, né? Que igual a gente está agora na indulgência plenária, né, Lucas? A gente rezar por uma alma do purgatório. Coloca lá o nome de alguém que você quer que a gente reze por ela, ou por você mesmo, ou por alguém que está lá. A gente vai rezar todos os dias para essa pessoa, né? E como o Lucas falou, né? Assim como você vai lá no Netflix e vê aquela série maneira, fala assim, eu vou maratonar aquela série ali legal. Vai lá no podcast, maratona a gente também, né, Lucas? Maratona a gente também tem episódios bacanas lá, tem muitos episódios para você ver. Tem entrevista minha com a mulher daqui do nosso bairro Bom Jesus. Foi a primeira vez que eu entrei no podcast, eu já cheguei já entrevistando. Né? Tem entrevista minha lá, você vai meu rosto lá para entrevistando lá. Tem várias entrevistas de Lucas com pessoas que ele convidou. Tem temas bacanas que o Lucas colocou lá. Tem temas de desenho animado. Aí você vê, pra quem imaginar, o Lucas vê desenho animado. Vê anime. Tem um tema de um desenho animado lá que o Lucas fez. Tem sobre o Espírito Santo. Tem sobre o Papai Noel. E a gente agora vai lançar a do Padre Pio. A gente está se preparando para fazer ainda, né, Lucas? A gente ainda está se preparando para fazer do Padre Pio. A gente está lendo algumas coisas para fazer. A gente está tentando fazer agora para esse mês agora. A gente já está empurrando demais para frente esse Padre Pio. E já saiu coisa lá no quinta-feira, tá? Já tem publicação nova. Você pode ir lá assistir, tá? E quinta-feira que vem vai sair de novo. Que toda quinta-feira a gente lança as coisas aqui, tá bom? Ative suas notificações lá. E vocês ficam com Deus, viu, gente? Tivemos Tchauzinho, gente. unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, viu? Esperamos vocês lá. Fiquem com Deus. Ih, acabou. Fechou, irmão. Obrigado. Deus abençoe.